Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 19. Eu quero ler com vocês os versículos 1 e 2. E antes de ler esse texto, é claro, Eita Jesus! Falha nossa! Convidar você que está aqui pela primeira vez para estar conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Então, se inscreve no canal e faz um compromisso, pelo menos essa semana, faz o test drive. Eu te garanto que Deus vai falar ao seu coração e você vai permanecer conosco. Esse é um convite não apenas meu, é um convite de todos os que já estão aqui diariamente, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, tá bom? Vamos lá, gente? Provérbios capítulo 12, versículos 1 e 2 vai dizer o seguinte: melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Mais uma vez, melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. E não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Eu li aqui na NVI. Se você tiver com alguma versão que seja um pouco mais diferente, né? O sentido da palavra acaba sendo o mesmo. E vamos conversar sobre esses dois versículos aqui, gente, porque aqui estão três grandes lições que eu quero enfatizar com você. A primeira delas, Salomão nos traz no verso 1, quando ele fala que é melhor o pobre que vive com integridade. Esse contraste, né? Melhor ser pobre. Essa copy de Salomão choca, né? Como assim melhor ser pobre? A pessoa que é pobre, ela quer sair do estado de pobreza. A pobreza remete à escassez, remete à limitação. E, na verdade, muitas pessoas, por conta da limitação financeira que tem, colocam no dinheiro a esperança, a expectativa de que um dia as suas vidas irão mudar para sempre. Olha, Tiago, se eu chegar em X patamar financeiro, os meus problemas irão acabar. Então, até murmurando, dizendo assim, ó, se eu tivesse X patamar financeiro, eu não teria esses problemas, eu estaria livre de todos eles. Bom, talvez você até estaria livre desses problemas que você pensou, mas você teria outros problemas, você teria outros desafios. Porém, esse desejo tão enraizado nos corações de muitos em ascender financeiramente traz um certo risco. Que risco? O risco de negociar valores, de negociar princípios a fim de obter quantias financeiras. Mas eu quero ampliar essa interpretação, ampliar essa aplicação, porque nem sempre o coração das pessoas está voltado para essa busca desenfreada por dinheiro. Pode não ser o seu caso, mas constantemente diante de nós estaremos com um coração enredado por uma natureza carnal, um coração que busca as coisas desse mundo, as coisas carnais, as coisas caídas. E nisso também nós temos que fazer, gente, um cálculo sobre o tesouro que nós temos e o tesouro que o mundo tem a nos oferecer. O tesouro que nós temos em Deus, ele é infinitamente maior, nem se compara. Porém, quando nós não temos esse discernimento, a gente acaba diminuindo o valor dos tesouros, o valor das coisas de Deus. E a gente acaba se sentindo no prejuízo em servir a Deus. Vou te fazer uma pergunta aqui, não precisa colocar no chat, não precisa colocar nos comentários, responda apenas para você. Você já se sentiu, entre aspas, no prejuízo por servir a Deus? No prejuízo por obedecer a Deus? Às vezes a pressão social ao nosso redor pode nos dar essa impressão. Certamente, você conhece alguém, ou talvez você até já foi alguém que olha para cristãos, pessoas que estão numa igreja, que estão devotando ali a sua fé, a sua vida, seu tempo a Deus, e dizem assim: nossa, isso é uma grande perda de tempo. Fulano está desperdiçando a vida dentro da igreja. Fulano está perdendo a chance de viver naquele ajuntamento lá, naquele não sei o que, de crente, cristão, disso aqui, de pastor, de Bíblia, de palavra, de Jesus. Tem que aproveitar a vida.
O que é que uma pessoa dessa está comunicando? No fundo, ela está dizendo, com outras palavras, que olha, tem um tesouro aqui fora que é muito mais valioso. Só que você está no prejuízo quando perde tempo da vida lendo Bíblia, falando sobre Jesus, falando sobre os princípios da palavra. Isso é um grande prejuízo. Só que a maioria dessas pessoas, depois que elas têm um encontro com Deus, a perspectiva delas muda bastante. Eu conheço várias pessoas assim que depois que tem um encontro com Jesus, falam: Tiago, se eu soubesse que era tão bom, eu teria vindo antes. Se eu soubesse que seria tão bom assim, eu teria experimentado isso antes. Então, uma pessoa que antes desprezava, agora valoriza. Por quê? Porque ela percebeu o valor do tesouro que está ali. Esse é inclusive o sentido de uma das parábolas de Jesus, né? Quando Jesus fala daquele homem, o reino de Deus é como um homem que achou um tesouro no campo, foi lá, vendeu tudo, comprou a terra, enfim. Não quero falar da parábola hoje especificamente, mas existe um tesouro nas coisas de Deus de valor inestimável, que nada nesse mundo pode comprar, nem o dinheiro, nem a validação, nem a aceitação. E muitas vezes nós nos corrompemos não pela questão financeira, mas muitas vezes nós nos corrompemos pela validação, pela aceitação de quem está ao nosso redor, pelo medo da reclusão, pelo medo do bullying, certo? A gente pode ver isso muito claramente, por exemplo, na história do apóstolo Pedro. Pedro sempre foi um dos discípulos mais energéticos, sempre teve aquela. Pedro é um líder nato, né? Ele toma a frente da coisa, ele não tem medo, ele fala com Jesus: Senhor, eu vou contigo até a cruz, eu vou morrer contigo, não vou deixar fazer isso com você, não. A gente vai lutar até o final, vamos revolucionar tudo. Meu amigo, Jesus falou: Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Não, eu 3 não, pelo amor de Deus, jamais. Eu quem? Outro? Eu não, eu sou Pedrão, eu tô contigo, tô fechado. Meu amigo, quando o Pedro tá na fogueira, alguém levanta e fala assim: você é um deles. Aí Pedro: não tô com eles não. Você é um deles, você fala como eles, você se veste como eles, você tem um jeito do perfil deles, a mensagem é a mesma. Você é um deles. Não tô fora. Me tire de bolo que eu não sou fermento, diria Pedro, se ao invés de ter nascido lá na região da Galileia, se ele nascesse na Bahia. Me tire de bolo que eu não sou fermento. Então ele ali nega Jesus, dizendo: olha, eu não quero ser rejeitado aqui não. Eu estou sendo pressionado pelas pessoas que estão ao meu redor e eu não quero sofrer as consequências da pressão. Logo, eu nego Jesus. E quantas vezes nós também fazemos isso? Talvez a gente faz isso poucas vezes de modo. Fugiu a palavra agora, rapaz. De modo escrachado, né? Não era essa palavra, não, mas você vai entender. Porém, várias vezes a gente faz isso de modo velado. Entende? Então, o pobre, é melhor o pobre que vive com integridade. Ou seja, você vai sofrer malefícios de não ser validado, de ser rejeitado, às vezes ser escanteado, não obter os benefícios dessa terra, os tesouros dessa terra. Mas você, meu irmão, vai ter os tesouros do céu, que tem um valor inestimável. E digo mais, quem, quem, quem critica a sua fé, quem ridiculariza a sua fé, quem tenta te constranger por conta da sua relação com Jesus, essa pessoa ela não tem noção ainda do tesouro que lhe foi dado em Cristo. E talvez a sua persistência, o seu permanecer em Deus, vai ser um testemunho para que aquela pessoa veja o porquê você permaneceu. Peraí, por que fulano, diante de tanta pressão, ele permanece fiel? Tem que ter alguma coisa aí. Isso não é coincidência não, gente. Não é conversa mole, não. Quando a gente vai ver, por exemplo, na história da igreja, as grandes perseguições a cristãos, quando você vai estudar, por exemplo, sobre o Coliseu, e o Coliseu foi um lugar feito para matar cristãos. Os cristãos eram ali assassinados, eram lançados aos leões, eram lançados às feras, eram queimados vivos. E sabe um fenômeno que sempre aconteceu quando a igreja foi perseguida? Sempre que a igreja foi perseguida, ela cresceu. Quando você vai ver a história dos grandes mártires da igreja, você vai notar, é comprovado historicamente, que toda vez que um mártir era publicamente assassinado por causa da sua fé, várias pessoas entregavam a sua vida para Jesus. Porque aquilo toca, você começa a pensar: peraí, o
O que é que leva uma pessoa, o que é que leva uma pessoa a não negar a Cristo, mesmo perdendo a sua própria vida, mesmo sofrendo as maiores torturas, as maiores humilhações? Então isso desperta no coração de quem ridiculariza você uma interrogação. Peraí, o que é que o fulano carrega que ele não cede ao constrangimento, ele não cede à rejeição, ele não cede à validação? Então, teu testemunho, meu irmão, é melhor você viver com integridade, mesmo que, entre aspas, pobre. Já o tolo, do que o tolo, perdão, versículo 1, do que o tolo que fala perversamente. O tolo é aquele que ele negocia valores, ele negocia princípios, ele não acredita no fundo em nada, ele, sabe, ele só quer saber de ascender socialmente, de ter validação, de ter aplausos, de ter like, de ter uma conta bancária que dê uma segurança para ele, e ele vai ali abraçando todo tipo de ideia, de filosofia, de aliança, mas o coração dele vai sendo destruído, ele vai tomando decisões ruins em cima de decisões ruins. Por quê? Porque ele não tem um fundamento inabalável, que é Jesus. Neste nós estamos firmados. E aí no versículo 2 vai dizer o seguinte: não é bom ter zelo sem conhecimento. Eu quero trazer uma perspectiva para vocês sobre esse versículo, que é o seguinte, gente. O apóstolo Paulo, ele tem uma história de conversão bastante marcante, para dizer o mínimo, né? Peculiar. Para quem não sabe, o apóstolo Paulo, ele era um judeu fariseu assim vigoroso. E ele era, dentro do judaísmo ali, ele tinha um nível de preparo do mais alto gabarito. Ele era o melhor aluno do melhor mestre da época. Ele cresceu ali aos pés de Gamaliel, Rabino Gamaliel. Ele bateu ali, se tivesse, por exemplo, um Enem, se tivesse uma faculdade, PhD, um pós-doutorado, como se fosse nos dias de hoje, Paulo, meu irmão, teria os melhores títulos da época no judaísmo. Ele era zeloso, tão zeloso no judaísmo, que ele assassinava cristãos. Sabe por que Paulo assassinava cristãos? Porque ele entendia que os cristãos eram parte de uma seita, e uma seita que desvirtuava o judaísmo. Então o zelo dele era tão grande que ele matava cristãos. A conversão de Paulo acontece quando ele está a caminho de Damasco, com uma carta autorizando ele a matar cristãos. E aí Jesus aparece para ele numa visão. Saulo, Saulo, por que me persegues? Oi, quem é? Eu sou Jesus, a quem você persegue. E ali o processo de conversão dele acontece. Note que Paulo tinha zelo. Paulo acreditava que estava fazendo a vontade de Deus. Ele acreditava que estava fazendo certo. Agora, o que é que faltava para Paulo? Conhecimento. Mas espera aí, Tiago, você não acabou de falar que Paulo tinha a melhor formação, o melhor preparo, a melhor instrução no judaísmo? Sim, porque aqui o ter zelo sem conhecimento, esse termo conhecimento, não tem a ver com informações que você pode pegar no Google, no chat GPT, ou pode pegar no WhatsApp com a inteligência artificial ou com uma pessoa que conhece mais informações do que você sobre uma área. Isso aqui tem a ver com revelação. Conhecimento aqui tem a ver com revelação, com relacionamento. Não é bom ter zelo sem revelação. Normalmente a pessoa que caminha com zelo, mas sem revelação, ela naturalmente ela vai cair numa religiosidade. Ela vai ser alguém que conhece muito dos ritos, mas conhece pouco da pessoa de Jesus, sabe? E muitas vezes essa religiosidade vai acabar destruindo a própria pessoa, e a pessoa vai se tornar alguém destrutivo. Ela vai estar sempre colocando o jugo da religião em cima dos ombros daqueles que estão ao seu redor. Até que ela tenha um relacionamento com Jesus, um encontro com Jesus. E Jesus quebra esses grilhões do zelo sem conhecimento. Agora, é muito importante você perceber que a Bíblia não está criticando o zelo. A Bíblia não está demonizando o zelo. A Bíblia está dizendo que o zelo sem o conhecimento vai dar problema. Então, nós precisamos ter zelo, e eu posso traduzir zelo para você aqui como fervor, tá? Fervor, desejo, vontade. Mas essa vontade precisa estar acompanhada de preparo. Para imaginar, por exemplo, quantas pessoas morrem de vontade de fazer parte de um ministério de louvor numa igreja. Acho que o ministério de louvor é o ministério mais desejado por todas as pessoas, mais até do que pregação, mais do que qualquer outro. Mas nem todo mundo tem um preparo, certo? Você pode ter uma aptidão e vai se preparar, mas tem pessoas que realmente não foram chamadas para aquilo.
E certamente, se aquela pessoa insistir, forçar a barra, ela vai se prejudicar e vai prejudicar os outros. Se a gente sair do contexto de igreja e for para contexto de empresa, por exemplo, você vai verificar este dano da mesma forma. Não adianta ter vontade apenas. Não estou demonizando a vontade. Não adianta ter apenas vontade. Ah, eu tenho vontade, meu sonho é construir um prédio. Certo? E você entende de engenharia? Ah, não, nem gosto de engenharia. Tá, mas você já, pelo menos, já foi ajudante de pedreiro? Já participou de alguma obra? Não, mas por que sua vontade assim, de erguer um prédio e tal? Não, que eu jogava Minecraft. Ô, irmão, entende? Às vezes, nós queremos compensar a nossa falta de relacionamento com Deus com um discurso sobre o amor ao Senhor. Não, eu amo a Deus, eu quero Deus. Deus em primeiro lugar, hashtag 100% Jesus. Mas é preciso ter relação com o Senhor, é preciso ter revelação, é preciso ter conhecimento da pessoa de Deus, porque este conhecimento, essa revelação, vai posicionar o seu zelo. Paulo já tinha zelo, mas não tinha revelação. Quando Paulo tem a revelação de Jesus, aquela revelação posiciona o zelo dele. Entende? Então, o que é que Deus colocou nas suas mãos? Pega isso, desenvolve, se aprimora, prepara. Tudo isso vai ser uma bênção de Deus para a sua vida e para quem está ao seu redor. Eu não quero render muito mais esse trecho, mas deixa eu falar um minutinho sobre a parábola dos talentos, porque essa parábola ensina muito sobre o que nós estamos conversando. A parábola dos talentos, o Senhor, ele vai para uma viagem, ele deixa com 3 servos 3 quantias. Para um servo ele deixa 5 talentos, para outro servo ele deixa 2 talentos, para outro servo ele deixa 1 talento. E quando o Senhor volta de viagem depois de um tempo, ele vai ali prestar, ele vai cobrar, né, a prestação de contas dos seus servos. Você vai ter servo que multiplicou talento e vai ter servo que enterrou talento. O que é multiplicar talento? É desenvolver, é aprimorar. Aquilo que Deus te deu, você não nasceu sabendo, você não nasceu pronto, mas você pode se aprimorar dia após dia. Tudo isso vem com revelação, tudo isso vem com dedicação, tudo isso vem com aprimoramento. Se você não tiver isso, vai dar um grande problema. A gente está lendo Provérbios 19:2, mas eu quero voltar aqui para o capítulo 18, para a gente ver o seguinte, olha só, Provérbios 18, onde é que está esse texto, Jesus? Porque eu lembrei desse versículo agora, mas eu não tinha anotado ele. Cadê? Aqui, ó, versículo 9, Provérbios 18, versículo 9. A gente nem fez devocional nele ainda, mas ainda não, já passou por ele, né? Não fez devocional nesse versículo específico. Mas olha o que diz Provérbios 18, 9. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. A gente falou de um provérbio semelhante na parte inicial da nossa série Provérbios aqui. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Ou seja, quando você faz uma coisa relaxadamente, desleixadamente, quando você não é dedicado naquilo que Deus te confiou, você vai ter o mesmo resultado da pessoa que intencionalmente quer destruir uma coisa. Imagina que um grupo terrorista quer destruir um evento, quer sabotar um evento. Eles já têm o desejo de destruir. Agora imagina uma pessoa que faz parte da organização logística do evento e cuida ali da estrutura do local. Meu irmão, se a pessoa não for dedicada, não for atenciosa, não tiver ali o know-how para aquilo, ela pode causar uma grande tragédia. Ela pode também matar muitas pessoas ali. Entende? Um grupo quer destruir, o outro grupo não quer destruir, mas faz tão relaxadamente que o resultado é o mesmo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Não é bom ter zelo sem conhecimento. A gente precisa ter essa revelação da pessoa de Cristo. E a gente precisa aprimorar a cada dia tudo que Deus nos confiou. Eita, esse tema aqui é tão maravilhoso. Mas vamos passando para frente, porque a memória aqui do celular que eu transmito já está para o espaço. Daqui a pouco o bicho vai pegar aqui. Então vamos terminar logo. Versículo 2, perdão. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Esse trecho final
não é bom ser precipitado e perder o caminho, fala sobre pessoas que tomam decisões precipitadas. Eu me lembro de, alguns dias atrás, nós tínhamos falado no devocional sobre ter-se paciência e investigar uma coisa com calma, refletir, discernir. Isso é exatamente o contrário da sociedade de hoje, porque essa reflexão mais profunda para a sociedade atual soa como lentidão, soa como lerdeza. Não, Thiago, eu quero tudo, tem que ser muito rápido, tudo pra já, tem que ser tudo num piscar de olhos. Eu não tenho tempo de esperar, ai meu Deus. E essa correria desesperada muitas vezes faz a gente se precipitar em tomada de decisão profissional, tomada de decisão pessoal, tomada de decisão espiritual. Isso é muito sério. Cuidado com essa pressão de ultra rapidez o tempo todo. Meu irmão, mais importante do que a velocidade é a direção. Se você tiver velocidade para ir para a direção errada, vai ser uma tragédia. Aí que Deus tem que te frear mesmo, compreende? Então, cuidado, porque o precipitado ele vai perder o caminho. Se você tem uma decisão importante para tomar, ouça uma coisa, eu só falando com você aqui agora. Se você tem uma decisão importante para tomar, ore ao Senhor antes. Jejue se necessário para Deus te dar a revelação. Peça conselho para pessoas sábias, pessoas que você confia, pessoas que você que tem voz no seu coração, sabe? Isso é muito importante. E muitas vezes o que nos leva a rejeitar tudo isso e dizer assim, ó, Tiago, valeu pelo conselho e tal, mas vou adiantar aqui meu lado mesmo. Muitas vezes é o orgulho do coração. É essa falsa convicção, essa sensação negativa de que, olha, eu me basto, eu sei me virar, eu me confio, sabe? A questão não é você ser uma pessoa confiante ou não. A questão é em quem você confia. Tiago, você é confiante ou não? Eu sou mega confiante no Senhor. A minha confiança está no Senhor. Ele é minha torre forte. Quem lembra? O Senhor é minha torre forte. Quem confia no nome dele está seguro. Agora, quando nós confiamos no nosso próprio nome, é o primeiro vento que passa leva a gente. Compreende? Então, o ser precipitado muitas vezes tem a ver com essa confiança no seu próprio ego. Essa coisa de eu resolvo, eu me viro, eu confio, que eu sou ágil, que eu sou isso, aquilo. Que bom que você é ágil, mas ser precipitado é diferente de ser ágil. A precipitação tem a ver com uma avaliação incompleta, uma avaliação imatura. É como se você comprasse o serviço de uma consultoria para sua empresa e essa consultoria te mandasse um relatório final. Só que o relatório, ao invés de ter, por exemplo, 100 páginas, só veio ali no download, só veio 7 páginas. Faltaram 93 páginas. Aí você, não, com essas 7 aqui eu já vou tomar a decisão mesmo, já queria mesmo fazer, acontecer e tal. E você toma um monte de decisão na empresa quando vai ver. A consultoria tinha mandado você fazer tudo diferente. Vai ser precipitado, entende? Então, cuidado com essas decisões imaturas que vão trazer danos. E às vezes, para desfazer uma decisão dessa, você vai gastar muito mais energia, vai gastar muito mais tempo, vai gastar muito mais dinheiro, você vai gastar muito mais, sabe? Sua história, meu irmão. Deus. Tiago, por que Deus coloca tantos conselhos aqui, assim na Bíblia? Porque Deus, ele está profundamente interessado na nossa história. Deus está profundamente interessado no nosso viver. Deus está profundamente interessado em nos ajudar. E cada pedacinho de revelação desse vai trazendo clareza para o seu coração, vai alertando você, vai mostrando. É como uma luz que vem do alto, iluminando o caminho que nós caminhamos. Então, cuidado para não negociar a sua integridade por conta de benefícios e favores temporários. Segundo, não é bom ter zelo sem conhecimento. Ou seja, só o zelo não basta. Adicione conhecimento, adicione revelação a tudo que Deus te confiou. E terceiro, não seja precipitado, porque se você se precipitar, você vai perder o caminho. São esses três conselhos de Deus para nós no devocional de hoje. Vamos orar, gente? Eu quero convidar você a orar comigo. E antes de orar, deixa um like nessa transmissão, se inscreve aqui no nosso canal. A sua participação conosco diariamente é um presente de Deus. E para estar conosco, se inscreve no canal e clica no link que está no comentário fixado. Aqui no comentário fixado eu sempre deixo o link do nosso grupo de WhatsApp e lá eu mando todos os dias para você o link da nossa transmissão 10 minutinhos antes de começar e também as minhas anotações
pessoais durante a tarde, tá bom? O grupo é fechado, não tem conversa paralela, não vai encher o armazenamento do seu WhatsApp. É só para você realmente estar presente conosco aqui e vencer a inconstância. Vamos orar, meu povo? Santo Deus, muito obrigado por essa palavra. Eu te louvo porque a tua instrução tem dado luz à nossa mente, tem dado clareza ao nosso coração, tem mostrado o caminho. Meu Deus, eu te peço para que o teu Santo Espírito complete a obra que começou nesse devocional. Esse devocional só dura alguns minutos, mas as sementes que são lançadas no coração, elas têm um poderio eterno. Eu te peço, Pai, para que durante esse dia, durante essa semana, o Senhor continue a soprar mais detalhe, mais profundidade, mais clareza, mais direção no coração de todos os que aqui estão, Senhor. Eu clamo profundamente por isso. Clamo concordando com os meus irmãos em oração onde quer que eles estiverem, crendo que o Senhor já está respondendo e vai continuar a responder. Em nome de Jesus. Amém, gente. Estamos juntos sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.